Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É bom nós estarmos aqui de volta, agora com a Escola Dominical. Eu te convido a nós estarmos aí estudando a Palavra do Senhor, colocando o nosso coração no altar desse Deus que vive e reina para todos sempre. Amém? Vamos fazer uma oração para nós estarmos começando a Escola Dominical desta manhã. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, é muito bom, Pai, nós estarmos aqui, Senhor Deus, para louvar, para adorar, Senhor Deus, o Teu santo nome, para aprender um pouco mais de Ti. Que Teu Espírito Santo esteja nos concedendo graça, que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, sermos transformados, ó Pai. Que venhamos aprender, pois a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Então, em nome de Jesus, ó Deus, flui do Teu Espírito sobre nós venhamos, ó Pai, crer e crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Que maravilha, né? Eu quero então estar falando com os amados irmãos que hoje nós estamos na lição 3 da Escola Dominical do quarto trimestre, né? Lição 3. Geraldo Barbosa, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Também, o dia de hoje, dia 15 de outubro de 2023, dia do professor. Parabéns aos todos os professores aí, que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente, que sejam todos aí homenageados pelo poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que seja aí um tempo aprazível, né? Um tempo de milagres, né? Nós possamos crer aí nesse Deus operador, que Ele venha fazer infinitamente mais. Geraldo está perguntando, você é de onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Que Deus esteja te abençoando nesta manhã, seja bem-vindo entre nós, amém? Que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus. Também, Manuel Ezequias, bom dia, paz do Senhor Jesus. Sou de Santa Cruz, Ceará, mas resido em Camboriú, terra das missões de Santa Catarina. Que bênção, né? Seja bem-vindo aí, que Deus esteja te abençoando, Manuel, todos os nossos amados irmãos, sejam bem-vindos aí, nossa diaconisa Darcília, seja bem-vinda, que Deus esteja aí nos ajudando nessa manhã, que seja uma manhã gloriosa na presença do Senhor Deus, que tudo pode. Então, missões transculturais no Velho Testamento, esse é o tema. O texto áureo, ele diz assim, dessa maneira, disse mais, pouco é que sejas meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel, também de ti dei para a luz dos gentios, para seres minha salvação até a extremidade da terra. Isaías capítulo 49, versículo 6. A verdade prática, o amor de Deus para com as nações, deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas. Leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe diz assim, Frank, seja bem-vindo. Amém? Franklin Lúcio, seja bem-vindo em nome de Jesus. Ele está dizendo assim, peço oração por minhas advogadas Patrícia e Bruna Campos, uma bênção que elas estão resolvendo. Peço oração por minha mãe, Dona Nazarena, e também Timon, Maranhão. Logo no finalzinho nós estaremos orando, clamando aí por todos os nossos amados irmãos, principalmente pelas advogadas aí de Franklin Lúcio, tá bom? Então, leitura bíblica em classe, 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, 9 e 17. Diz assim, em 1 Reis, capítulo 8. Então veio a ela a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu te ordenei ali uma viúva que te sustente.
No versículo 17 diz assim: e depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. No versículo 18, né? Diz assim, no versículo 18, é 17 ao 22, no versículo 18 diz assim: então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ela o tomou do seu regaço e a levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou na cama. E chamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e chamou ao Senhor e disse: Senhor, ó Senhor meu Deus, rogo-te que tome a alma deste menino a entrar nele, e rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2. 1 diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua milícia subiu até a mim. Amém? Glórias a Deus. Então, alguns textos aqui abençoadíssimos, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, colocar em prática tudo que Deus tem nos ensinado, tudo que Deus tem feito aí para conosco. Então, entrando aqui logo na introdução, diz assim: na lição anterior vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua revelação com Abraão. Esta lição tem o propósito de considerar a nação Israel como um povo escolhido com um propósito missionário e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Serepta de Sidom, e a ida do profeta Jonas a Nínive. Finalmente, analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel no Novo Testamento. Contudo, o conceito de missão, da forma como conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento em relação à nação de Israel como o povo escolhido de Israel. Israel, um povo escolhido para um propósito. Nós temos aí dizendo: Israel, aleluia, é propósito de Deus, é um propósito missionário. O plano de Deus, diz assim: o Senhor nosso Deus, ele planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passasse por uma nação. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Desta forma, os israelitas deveriam ser testemunha de Deus. E, amados irmãos, Jesus ele diz assim, trazendo eu para um contexto atual, Jesus ele disse: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando nós olhamos aqui nesse texto, missionário é quem? Missionário é Israel. E a gente olha, meu amado irmão, minha amada irmã, que Israel, ele foi muito atacado, foi muito destruído. Então aquele que é missionário, ele passará por aflições, ele passará por lutas.
Porque quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, o inimigo de nossas almas, o diabo, Satanás, ele não tem alegria. Ele quer nos destruir, porque nós estamos fazendo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos lutar com todas as forças, mas forças espirituais, nos lugares celestiais. Então, em nome de Jesus Cristo, estejamos aí lutando, estejamos colocando os nossos corações em Deus. Amém? Glórias a Deus. Isaías capítulo 42, versos 5 e 7. Isaías 42, versos 5 e 7. Vamos dar uma olhada? Isaías capítulo 42, versículo 5 e 7. Maravilha de Deus. Aleluia. Como é bom, Senhor, poder te adorar. Isaías 42, versículos 5 e 7. Eu quero estar junto com os meus amados irmãos, abrindo aí a palavra do Senhor, confirmando aqui, Isaías 42, capítulos 5 ao 7, que diz assim: assim diz o Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e ao espírito que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, e te guardarei e te darei por conserto do povo, para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Continuando, meu amado irmão, aqui fala a respeito da falha de Israel. Eu quero aqui com os meus amados irmãos trazer essa palavra que fala a respeito da falha de Israel. Deixa eu só colocar o fundo musical aqui, aleluia, para estar nos dando um suporte aí legal de fundo, amém? Então, a falha de Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunha para Deus. Nesse aspecto, são muitos os relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, da sua desobediência, idolatria e pecados morais, que relativizaram a aliança com Deus. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para as outras nações. Amém? Pastor Anderson, seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, Deus te proteja. Rafan também, Cason, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém? Jandira Castro, seja bem-vindo, Deus esteja abençoando a todos os nossos amados irmãos. Amém? A contribuição de Israel para o mundo, apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e perseveraram no Antigo Testamento. O traduziram em grego, a língua mais usada naquele período, além de escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouvirão a palavra de Deus e responderiam a ela nesse sentido. Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Deus como Salvador do mundo. Amém? Glórias a Deus por isso, né? Sinopse do texto 1. Embora Israel tenha falhado em sua missão, a nação contribuiu na revelação do plano de Deus. Auxílio missiológico, a força moral e religiosa da religião nacional de Israel, a contracultura e o idealismo
mencionado acima não foram assumidas abertamente e cumpridas superficialmente. Eles necessitaram de fundações profundas e seguras, convicções firmes, persuasões divinamente trabalhadas e uma coragem e lealdade que não hesitaram diante do perigo, da crítica, animosidade ou do sofrimento. Nada disso falta na sociedade dos crentes do Antigo Testamento, pelo menos não nos advogados e líderes responsáveis. Deus revelou-se a Israel através de várias promessas incondicionais, que nem o tempo nem as circunstâncias mudam, são real. Aleluia, as realizações podem, aleluia, pode ser interrompida e adiada, mas as promessas são permanentemente devido ao caráter imutável e fidelidade moral de Deus, seu divino. Eu irei, e a sua garantia, as promessas são asseguradas a um povo que, aleluia, que tem fé. Deus permanece o Deus da promessa de Israel. Essas promessas sagradas conferem tremendas responsabilidades. Amém? Glórias no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que vive, Ele que reina para todo sempre. Amém? Glórias a Deus. E continuando, a esse povo realmente a ideia da promessa é tão importante e dinâmica que se torna fundamental interpretação da organização do Antigo Testamento. Deus e Israel estão unidos irrevogavelmente em uma relação de promessa. Deus é o Deus de Israel. Israel é o povo de Deus. Amém? Glórias a Deus. Continuando aqui, o amor de Deus para com outras nações. Os olhos de Deus sobre todos os povos. Jones Blau, erudito em missiologia, que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões, afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e os povos, podendo perceber isso no capítulo 40 a 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Serepta e no livro do profeta Jonas. Nos livros proféticos encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. A viúva de Serepta e o profeta Elias. Serepta é uma antiga cidade fenícia localizada próxima ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, Deus enviou juntamente à cidade de Serepta a casa de uma viúva que era muito pobre. Quando Elias chegou a ela, estava preparando a última refeição que tinha em casa, já convencida de que ela e seu filho morreria logo depois. Mas quando a viúva obedeceu a palavra de Deus através de Elias, foi abençoada com o milagre da botija, a multiplicação da farinha e do azeite. E em seguida, o filho adoeceu e morreu. Nesse momento, Elias fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperaria pelo poder de Deus. O profeta ressuscitou o menino e o restaurou à vida. A mãe do menino falou: nisso conheço agora que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Oh, aleluia! 1 Reis, capítulo 17, versículo 24. Desta forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. A missão de Jonas em Nínive. Jonas foi
um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do livro é a misericórdia de Deus para com todos os homens. Mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a se abater sobre os nativos como consequência de seus muitos pecados. Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ao comentar o capítulo 3 do livro, destaca ter sido um dos despertamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei conclama a todos ao jejum e à oração. Por isso, o juízo não recaiu sobre eles, como a cidade não foi condenada em razão do arrependimento do povo. O profeta ficou profundamente indignado. Todavia, o Senhor o fez ver que ele ama a humanidade toda. Então, Deus tem amado a todos os povos. Amém? Glórias a Deus. Felipe Linhares, seja bem-vindo em nome de Jesus. Dando continuidade, sinopse do texto 2, diz assim: por meio do relato da viúva de Sarepta e de Jonas em Nínive, podemos testemunhar o amor de Deus pelas nações no Antigo Testamento. A aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. A aliança de Deus com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 6, Romanos 8, 20. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade, restaurar a comunhão perdida. 1 Pedro capítulo 1, do versículo 19, também versículo 20. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Por isso, há na Bíblia aliança denominada condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Aliança incondicional e condicional. A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se, aleluia, ou melhor dizendo, obrigando-se em graça, por um juramento irrestrito, a conceder de sua própria iniciativa bênção àqueles com quem compactua. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 4. A aliança condicional é uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo as condições estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. Deuteronômio capítulo 28. Assim, por meio das suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi, de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus Cristo como Salvador, enviado por Deus ao mundo, conforme está em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Amém? Glórias a Deus. Sinopse do texto 3. Alianças condicionais e incondicionais na Bíblia que tornam conhecida a glória de Deus entre as nações. Deus é maravilhoso. Auxílio bibliológico. O concerto de Deus com os israelitas. Um concerto é definido. Um concerto é um acordo formal. É obrigatório ou uma promessa entre duas partes. É como um contrato, mas enquanto o contrato é um acordo legal que envolve termos específicos e requisitos, um concerto é um acordo de vida
em que as partes se comprometem uma com a outra. O casamento é uma forma de contrato, ou melhor dizendo, de concerto, no caso do concerto de Deus com seu povo. Ele promete ser o teu Deus, e eles prometem se reservar como povo de Deus. O concerto se baseia nas leis e promessas de Deus para o seu povo, na fidelidade e obediência do povo a Deus. Enquanto os israelitas permanecessem em seu acordo de vida com Deus, teriam um relacionamento especial com Ele e teriam a vida e o propósito que Deus tensionava para eles. Por meio do seu concerto com os israelitas, Deus desejava que as outras nações reconhecessem os benefícios de seguir o único Deus verdadeiro e desejassem fazer parte de sua comunidade de fé. Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. No futuro, por meio do Redentor prometido, isto é, o Salvador, Cristo, Deus convidará as nações do mundo para também aceitar essas promessas. Nesse sentido, o concerto tinha uma ênfase missionária. Glórias a Deus. Também, agora, trazendo a conclusão, diz assim: vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar, ó Deus de Israel, a mensagem de salvação. Lerei novamente porque ficou meio esquisito aqui. Conclusão: vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, agora ficou melhor entendido, mas também proclamá-la entre as nações, a sua glória entre todos os povos, as suas maravilhas, conforme está em Salmo 96, 3. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões do Novo. Tema da próxima lição. Amém? Então, revisando o conteúdo, para que Deus chamou o povo de Israel? O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser servos e testemunhas de Deus, conforme está em Isaías capítulo 42, versículos 5 ao 7, Isaías capítulo 43, do 10 ao 13, em que Deus tornou Israel diante de outras nações. Deus tornou Israel uma bênção para todas as nações. Amém? Quais os dois exemplos bíblicos de acordo com a lição que mostram que Deus é interessado em pessoas e nações estrangeiras? O relato da viúva de Sarepta de Sidom e Jonas pregando a grande cidade de Nínive. O que são as alianças incondicionais e condicionais? Aleluia! Aliança incondicional é a disposição soberana de Deus em estabelecer um contrato incondicional ou declarativa e irrestrita para com a sua própria iniciativa. A aliança condicional é um contrato condicional e mútuo com o ser humano. O que Deus estabeleceu com o homem e qual foi o propósito disso? Por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial, que resultou no advento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?
Que bênção, amados irmãos, nós chegamos ao final de mais uma escola dominical. Daqui a pouquinho nós estaremos voltando aí com a leitura do Livro dos Mártires. Nós estamos quase terminando a leitura dos Livros dos Mártires e eu te convido a estar com o pastor Carlos. Eu quero orar nesse instante para os nossos amados irmãos, que Deus esteja aí abençoando a todos vocês, que Deus esteja aí derramando da sua graça, da sua unção. Aqui está o nosso amado irmão Franklin, né? Frank Lúcio, né? Ele está pedindo oração aqui pelas suas advogadas, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa aula dominical. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos meus amados irmãos e irmãs que estão conosco nesta manhã, Senhor Deus, conforme o Frank aqui, Senhor Deus, aleluia, Frank Lúcio, ele está pedindo oração pelas suas advogadas, a Patrícia, a Bruna, Senhor Deus, que Deus esteja aí tomando, Senhor Deus, essas advogadas em suas mãos, ó Pai, também a mãezinha, Senhor Deus, a dona Nazarena, que Deus esteja aí abençoando todo o Maranhão, esteja abençoando todos os amados irmãos, esteja abençoando também o Frank Lúcio, que Deus esteja aí derramando sobre ele da tua unção, do seu poder, que o Senhor esteja também, Senhor Deus, alcançando todos os nossos amados irmãos que estão conosco nessa manhã, que Deus esteja trabalhando em todas as áreas, operando maravilhosamente, e tenhamos um dia de domingo maravilhoso nas tuas mãos. Assim eu oro, assim eu clamo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então que seja um tempo aí, um domingo abençoadíssimo, que nós possamos aí, em nome de Jesus Cristo, estar esperando do Senhor. Deus abençoe a nossa diaconisa da Síria, os demais irmãos que sempre estão aqui, um grande número de pessoas. Nós já estamos aqui, meus amados irmãos, com mais de 1.500 pessoas. Então que Deus esteja alcançando a todos vocês, que Deus esteja aí derramando da sua graça, derramando da sua unção, do seu poder sobrenatural. Tem sido assim tempos maravilhosíssimos, e que Deus esteja aí vindo, né, com seu poder, com a sua unção, com seu sobrenatural sobre a vida de cada um de vós, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém e amém. Amém? Deus abençoe, Deus proteja, Deus guarde, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida de cada um de vocês. Tenha aí um domingo abençoadíssimo, em nome de Jesus. Fica na paz.